Os Trintões, os melhores discos de 1993. Fala galera, eu sou Marcelo Pim. Eu sou o Neto Croes. Cara, a gente fez um episódio anterior aí falando sobre os quarentões, que são os discos de 1983. E só creme. Classicaço, incluindo aí que o Emal do Metallica, Holy Diver Piece of Mind do Iron Maiden, e daí e Companhia Limitada. É. E aí a gente assumiu o compromisso de ali fazer de agora. falar dos Trintões. Então cá estamos nós. E também foi difícil selecionar 10. Foi difícil porque tem bastante coisa boa. Aqui é um momento de transição, né? Na música, Na música, bandas de hard rock já não estavam naquele gás, bandas do grunge, né? Começando a estourar, o metal também aparecendo com algumas vertentes diferentes. Então tem muita coisa interessante nessa lista. Tem bandas estreando, na nossa lista aqui tem bandas com primeiro disco, tem bandas no auge, então é uma lista muito interessante. Muito interessante, só disco sensacional. Então vamos lá na nossa 10ª posição já. Nossa 10ª posição é o Lenny Kravitz com Are You Gonna Go My Way? Clássico dele, né? Acho que é o maior clássico. A música, pelo menos, é a música mais famosa dele, né? Mas esse disco, além dessa música, tem Believe, tem outras músicas que são bem famosas, assim, do Lenny Kravitz. E eu acho que é um disco primoroso, né? E ele se prova aqui, né? Sim. Ele se prova nesse disco, porque... Não sei se você sabe da história do Lenny Kravitz, que ele é filho de uma atriz famosa e de um outro cara, que eu acho que é jornalista, produtor. Então ele que era meio assim, ele é o filho dos fulanos, assim, sabe aquela história do filho dos fulanos? Então ele sempre ali tentou, né? Era sempre o filho do fulano. Filho do fulano. E nesse disco que ele... Realmente ele virou o Lenny Kravitz. Virou Lenny Kravitz, cara. Então esse disco é importante. Na MTV. Total. Incluindo... pra quem gosta de Guns N' Roses vai lembrar, turnê desse disco aí, nessa época aí, o Guns N' Roses convidou ele pra fazer show junto lá em Paris, que foi televisionado no mundo inteiro. Então, tipo, ele tava... Foi um momento dele. Foi um momento dele, descasso, excelente, vale muito a pena ouvir. Vamos pra 9ª posição agora, né? Essa aí eu vou passar a bola pra você, que é o Bad Religion, Recipe of Hate. Cara, é um disco também muito importante pra carreira do Bad Religion. É o que eu acho mais legal do Bad Religion. Não sei se é o melhor, porque eu não conheço todos os discos do Bad Religion. Eu gosto muito da fase anterior, aquela fase mais crua ali. Bad Religion é uma banda do movimento da Califórnia ali, né? Esse é o que tem American Jesus. Tem American Jesus, a própria Recipe of Hate, cara. É um disco... assim, que mudou muito a sonoridade do punk rock. Ele é muito importante por causa disso. Ele tem uma produção já diferente. E a curiosidade ele foi o guitarrista da banda, ele meio que tinha uma gravadora underground ali. Esse disco ele foi primeiro lançado por essa gravadora independente, e aí depois ele foi relançado pela Atlantic, e aí que ele explodiu, né? Então ele tem esses dois lançamentos, mas foi por causa disso, cara. É um disco muito bem gravado, muito bem produzido, colocou o punk rock no momento que, cara, depois daí surgiram várias outras bandas fazendo a mesma fórmula, né? Até mesmo Ramones, cara, começou a usar essa fórmula nos discos deles. Então é sensacional, cara. Pra mim, legal. Assim, provavelmente você vai conhecer as músicas do Bad Religion daqui pra frente. Provavelmente, porque anterior é quem é fã, quem acompanhava a fase mais clássica da banda, que não é tão famosa. Daqui pra frente eles começam a mostrar as caras. Aí tem gravadora, tem mídia, né? Começa a participar de MTV. O Bad Religion saiu da casinha. Exatamente. Né? Show de bola. 8ª posição, Pearl Jam. Com Versus. Cara, é um disco que eu gosto bastante. Eu não sou fã de Pearl Jam, não gosto muito da banda, só que eu sou apaixonado no Ten, que é o primeiro disco da banda, e esse é o segundo. Esse eu acho ele um pouquinho abaixo do Ten, mas eu ainda acho um disco muito bom. Acho que na carreira do Pearl Jam é bem importante, né? E tem hit, tem Daughter, né? Por exemplo, que é uma música famosíssima do Pearl Jam. Então é um disco que manteve ali a linha do Ten, né? Assim, eu também prefiro o Ten, mas não dá pra falar que a banda desabou depois do Ten. Não foi isso que aconteceu. O Versus é um baita disco. Um baita disco e num momento importante aí pra essa revolução que aconteceu na música durante essa época aí, né? Então em 93,
o grunge começou a se firmar, né? E aí, como a gente disse, né? As bandas de hard rock começaram a se dissolver daí pra frente. A maioria, 90% das bandas separaram ou acabaram das bandas grandes aí, das maiores bandas de hard rock. E aí o Pearl Jam mostrou solidez, com um segundo disco aí de muita qualidade, depois foi continuando a carreira e tá até hoje aí como um gigante, né, o Pearl Jam. Então eles fizeram um trabalho sensacional. Quer uma curiosidade? Manda aí. A gente falou de American Jesus no disco do Bad Religion. O Ed Vedder participa de American Jesus. Olha aí. Ele tem participação. Então, não foi proposital. Eu acabei de ver e lembrei desse fato aí. Legal. 7ª posição, a gente vai falar do Fight com War of Words. Cara, que descasso. Fight. Aqui é o God, né? É o God, o Rob Halford. Depois do Painkiller, felizmente eles se desentenderam, né? O Rob Halford saiu do Judas Priest, aí ele fez uns outros projetos, flertou com música eletrônica, fez umas coisas meio estranhas, e depois ele voltou pro metal e com o Fight, que é um disco absurdo. Ele trouxe o Scott Travis do Judas Priest, né, que fez Painkiller ali, mudou a história da bateria, e o Rob Halford saiu do Judas Priest, mas viu ali o Scott Travis e falou, não, outro igual a esse não quis tem, largar vem o osso, cá, né? vem cá, vamos fazer um disco aqui. E aí tem Into the Pit, e tem, cara, é um disco pesadíssimo, maravilhoso, o Rob Halford cantando altíssimo, muito, e cara, infelizmente é um disco meio esquecido pela galera. E eu acho fantástico, aquelas separações que presenteiam os fãs, porque o Judas Priest soltou o Jugulator, que é primoroso, não foi nesse ano, senão ele estaria na lista, mas o Judas Priest soltou o Jugulator, que é maravilhoso, e o Rob Halford soltou o Fight aí com o War of Words, que virou um clássico do metal. Sem dúvida. Demais. Descasso. Vamos que vamos. Vamos pra 6ª posição agora, vamos botar um peso nessa parada aí com Carcass, com Hurtwork. Cara, esse é um disco que meio que mudou um pouco da história do metal mais extremo e influenciou toda a galera lá da parte da parte do norte da Europa. Todas essas bandas que faziam death metal, Suécia, Finlândia, Noruega, aquela parte toda lá que foi para esse death metal mais técnico, que depois veio a ser chamado de death metal melódico. Tudo isso nasceu do Hurtwork. Exato, porque antes era aquela coisa bem extremo, embolada, né? Extremo para um lado, metal tradicional para o outro lado, e o Carcass meio que fugiu do rótulo, falou não, vamos fazer uma coisa diferente. Fez uma coisa absolutamente agressiva, mas com muita técnica, com muita melodia. Então eu coloco aí tanto o Carcass quanto o Death do Chuck, que mudaram. Saíram da bolha aí e mostraram pro mundo que podia nascer uma nova cena e realmente nasceu. E esse disco, inclusive, é com o Michael Amott na guitarra, que depois fundou o Arch Enemy e tá aí bombando, e foi o nosso disco do ano de 2022. Então, tudo graças ao Hurtwork. E aí, eu mando um abraço aqui pro Guto, que é o nosso terceiro elemento aí também, que a nota 10 dele, o preferido número 1 dele aí foi o Carcass Hurtwork. Então... Esse disco só não tá mais pra cima porque nós, assim, não somos tanto do metal extremo, mas a gente consegue entender a importância do disco não só por conta disso, mas é porque a galera que tá daqui pra frente... é feroz. É coisa grossa. Feroz. Então já vamos falar aí do 5º lugar, que é o Rush, nada menos que o Rush, com Counterparts, que é um disco que o Rush pesou um pouquinho mais nesse disco, né? É aquela fase que eles soltaram tudo aqueles discos nos anos 80 bem com sintetizadores, bem produzidos no sentido, né, com bastante elementos, né? E aí vem Presto, Hold the Bones e Counterparts, que são os discos mais crus, né? O Hold the Bones ainda tem um pouco, né, de sintetizador, o Presto é bem cruzão, e aqui eles pegaram um pouquinho dessa onda, e pesaram mais as guitarras. Então esse disco ficou maravilhoso, cara, é o disco do Alex, na minha opinião, assim, é um disco
Na verdade, o Presto também tem coisas muito legais de guitarra e o pessoal torce o nariz pra ele, né? Eu acho um descasso. Mas o Counterparts, ele já é... Eles estavam... Parece que eles bateram o pau na mesa nesse disco. Cara, que descasso. É cru, lembra um pouco, sim, dos primeirões ali, mas tá pesado na guitarra. Eu acho que... Não, é rock and roll. É quando o Rush falou assim, é rock que vocês querem? Tá aqui, ó. E o próprio nome, né? Counterparts quer dizer contrapartida, né? Então, assim, é como se eles quisessem falar assim, essa é a contrapartida para aquilo que nós fizemos no passado. Diz a lenda, né? E a gente é suspeito porque a gente é muito fã de Rush. Tudo que o Rush faz a gente ama. Então... Não pode peidar da água que a gente vai achar linda. Né? Foi uma merda, né? Mas o Counterparts é um descasso. Então, se você não é muito... não é muito familiarizado com a discografia do Rush, mas você gosta de um rock and roll um pouco mais pesado, você acha o Rush progressivo demais, ouve o Counterparts, que vai é um gostar. baita disco. Vamos de Brazuca agora? Disco de estreia do Angra, Angels Cry. Então, claro que não poderia deixar de estar na nossa lista, está muito bem ranqueado aqui em 4º lugar. E, cara, é um disco magnífico, né? É o preferido de muitos fãs do Angra. Sim. Foi aí uma... Cara, quando saiu esse disco, todo mundo arregalou o olho, né? Que é isso? Então eles pegaram... Todo o mundo, literalmente, né? O mundo, literalmente. Foi aí que abriu as portas, né? O André trouxe um pouquinho ali da bagagem dele com o Viper, que foi importantíssimo na criação da cena do Power Metal, aí do metal mais melódico, uma das bandas mais importantes do mundo. E o André falou assim, a hora que o Viper começou a explodir, o André falou, não, eu quero mais que isso, eu vou sair da banda para fazer faculdade. Todo mundo falou, como assim? Cara, você é burro? E aí o tempo mostrou o quanto ele estava certo, que ele fez composição em regência, falou assim, vou fazer a banda, aí ele juntou com o Rafael, que conheceu ali na faculdade, que também estava buscando fazer uma banda de metal com influência de Iron Maiden, mas um negócio mais trabalhado, um power metal aí e tal. Fizeram um Dream Team. E aí tem inúmeras histórias ali que eles foram escolhidos por produtor, que o Supla que juntou a banda, e tem um monte de histórias aí, mas o fato é que se juntaram cinco gênios, time, né, fizeram um disco absolutamente incrível. 5 não, vou colocar 4, porque eles não tinham baterista quando eles gravaram Angels Cry. Né? É bom dizer, a bateria foi gravada pelo Alex Roswart, baterista de estúdio lá na Alemanha, que o produtor, o Sasha, falou, não, eu tenho um cara bom, botou ele ali, gravou o disco de forma espetacular, aí depois eles foram encontrar o Confessório e tal, que aparece ali na fotinha do encarte e tudo mais, mas enfim, genial, com Carry On, o maior clássico do Angra. Tem Time, tem a faixa título Angels Cry, tem o coverzinho da Kate Bush, que aí eu mando um abraço pro Ederson Leão, que gosta muito dessa música, e acho que foi a primeira música do Angra que ele ouviu, foi o cover da Kate Bush, Wuthering High. E é isso. Nossa, né? É um disco, cara, excelente, assim, né? Eu gosto de todas as músicas desse disco aí, sem dúvida, e ouvi até gastar, cara. E é legal você ver um disco com tanta qualidade de metal brasileiro, né, cara, assim... Todos jovens, né, uma banda estreante, todo mundo novo ali, fazendo um disco desse tamanho, desse calibre, cara, aí que o mundo inteiro parou e falou, opa, o que é isso aqui? Tanto que até hoje, se você para falar quais foram as bandas mais importantes de metal do Brasil, Angra e Sepultura, e, cara, tá difícil alguém derrubar essa bandeira, assim, sabe? Obviamente tem bandas aí crescendo, né? Nervosa tá representando muito o Brasil lá fora e tal, mas, cara, pra essa época, esse disco era o que levantava a bandeirinha do Brasil, o Sepultura e o Angra levantando a bandeira do Brasil lá fora, pô, é importante pra caramba, cara, a gente tem que aplaudir, é muito foda. Vamos pro top 3 agora, Netão? Agora a coisa pega. O bicho pega. Aqui só tem coisa... Aliás, até agora só teve coisa excelente e vai melhorar ainda mais, porque a gente vai falar agora do Aerosmith com Get a Grip. Cara, é um dos meus discos preferidos. Eu chamo desse disco da MTV, né? Porque é um disco que era praticamente inteiro tocando os clipes na MTV, né, só cara? Hit nesse disco, impressionante. Crazy. Tem a música que eu mais gosto, assim, pra mim o riff de guitarra mais foda do Aerosmith tá nesse disco, que é Hit the Rich, acho
É espetacular. Animal, caralho. Aliás, o riff de guitarra de Hit the Rich. O Aerosmith estava numa fase aqui que eu vou até fazer uma ressalva aqui, que eu falei meu preferido. Eu acho que meu preferido ainda é o Pump, mas assim, eles vieram de Permanent Vacation, Pump e Get a Grip. Olha que... Nota 10, nota 10, nota 10. É. Que o Aerosmith, ele assim, foi genial e ele mudou a história da música ali no final dos anos 70. Aí depois ele deu uma tropeçada, né, perdeu o fôlego, Joey Perry saiu da banda, depois voltou, a banda ficou meio... assim, começou a fazer coisas pouco inspiradas. Aí a hora que os caras resolveram trabalhar sério, e aí voltou com essa trilogia que eu tô falando aqui, aí não sobrou pedra sobre pedra. A banda muda muito, né? O fã do Aerosmith clássico deu uma torcida de nariz, mas eles ganharam muito mais público. E o tempo mostrou que a banda se sustentou muito por causa disso, né? Dessas músicas aqui, essas músicas tocaram em rádio pra danar, né? A capa é espetacular, muito legal. Aí, Eat the Rich, que você falou, a vaca com a tatuagem, o piercing ali, coisa maravilhosa. Muito foda. Aí, Eat the Rich, que é uma das minhas músicas preferidas do Aerosmith, que abre o disco. Nós temos Crazy, hit de MTV de rádio. Amazing, hit de MTV de rádio. Crying, hit de MTV de rádio. Living on the Edge, maravilhosa, profunda, cara, uma aula de rock and roll. Fever, mano. Não, é foda, é foda. Covardia. Esse disco é covardia. Muito foda. Aerosmith, cara, não tem o que falar. Cara, na segunda posição tem uma banda que surpreendeu aqui, né? Que se enfiou no meio de dinossauros, que não é um dinossauro, mas se enfiou no meio deles ali. É um Sabotage, com Edge of Thorns. Eu gosto quando acontece esse tipo de coisa, muito dá legal, uma quebrada de cara. expectativa, né, cara? É uma banda que, assim, eu conheço o Edge of Thorns, é um dos discos que eu mais gosto do Sabotage, mas Sabotage em si, eu não, assim, ouvi a discografia inteira pra fazer um ranking, aquela vez não é uma banda que eu conheço tudo. Ranking discografia do pior para o melhor do Sabotage no nosso Instagram, PodRockBR. Em breve vídeo, a gente vai comentar aqui também. Vamos fazer? Vamos. Bora. Desafio. Então, assim, só que o Edge of Thorns é muito foda. Cara, né? É um disco perfeito. Assim, na hora que a gente foi ranquear e a gente foi classificar, dar nota para os discos, coisa e tal, toda a equipe do Pod Rock, não tem como dar uma nota ruim para esse disco. Não tem. Então, assim, quem deu a nota mais baixa para o Edge of Thorns foi nota 9. Foi 9? Então, foi 9,9,5, 9,9,5. Eu achei que tinha ganhado 2,9,5 e um 10. Então, assim... Foi bem foda. Então, não tem como, porque é um disco inspirado, absolutamente espetacular, só com música absurda. Uma mudança na banda também. E uma mudança, né? Que foi um trauma na banda, né? Porque o guitarrista e peça mais importante do Sabotage, John Oliva. Sim, o irmão dele, o Chris Oliva, ele faleceu. Sim, e aí, o trauma. E aí ele foi substituído e tal, e foi nessa época. E aí o Sabotage me solta esse disco maravilhoso com o Zach Stevens no vocal, que antes era o John Oliva que fazia tudo, trouxe o Zach Stevens para fazer esse reforço. E a banda chegou num nível que não tem o que falar. E o primeiríssimo? Esse mais... Cara, que legal falar de duas bandas brasileiras no mesmo ranking. Você já sabe... Merecidíssimo. Você já sabe o que é. Se a gente já falou do Angra lá atrás, agora a gente vai falar de quem? Do Sepultura. Com o Chaos AD. Meu disco preferido também. É muito bom, ali. Muito foda. Sepultura, eu acho que... Claro, os fãs mais antigos vão preferir ali o Benefit Remains, o Arise e coisa e tal, ou de repente o Esquizofrenia, mas aqui o Sepultura chegou num nível, num patamar de produção, de composição, que e não é só a minha opinião sobre isso, porque aonde o Sepultura passa, onde de repente uma banda vai fazer um cover de Sepultura, o Andrés vai fazer o Andrés vira e mexe vai junto com o Anthrax, por exemplo, dar uma palhinha, a galera puxa Refuse Resist, a galera puxa Territory. Então, cara... Propaganda... Tem propaganda, a Refuse Resist, Territory, Slave New World, tem Manifest, tem Caioas, que eles fizeram violão, percussão, que foi uma semente pro Roots, que veio depois, que mudou a história da música. Já tinha uma pitadinha de Roots aqui, né? Só que o Chaos AD ele é mais industrial, né? Enquanto o Roots tribal. É mais tribal. O Sepultura tem a influência tribal, mas ele também tem uma pegada industrial e ele tem um mix perfeito disso aí,
Chaos AD. E é um disco que não dá pra não dar uma nota 10 desse disco. Foi o meu 10. Não teve como. Cara, sensacional ter um top 10 com a primeira posição sendo Sepultura. Uma banda brasileira com muito merecimento e muito orgulho. E não tava competindo com gente fraca aqui não, cara. A gente falou aqui de Rush, Aerosmith, pô, bandas gigantescas aqui, cara. O próprio Pearl Jam, né? Fight do Rob Halford. Enfim, e merecidíssimo. Acho que se a gente fizesse essa votação de novo, o Sepultura, o Chaos AD aí, levava essa todas as vezes, porque... Pode até mudar uns integrantes aí na votação, que eu acho que ainda mantém. Ninguém vai dar nota ruim pra Chaos AD, cara, não tem como. Maravilhoso. Muito foda. E aí, curtiu o nosso ranking? Fala aí nos comentários qual que é o teu preferido, né, de 1993, e vai lá no nosso Instagram, acompanha a gente, cara, a gente tá o tempo todo falando de top 10, falando de notícia, de coisas do mundo do rock, fica ligado lá, e não deixa de se inscrever aqui no canal para acompanhar mais vídeos, não é isso aí, né, Tom? Ajuda aí, né? Show de bola, valeu, galera, até a próxima.